Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora aprender a leitura de um número decimal. E aí, antes de falar sobre isso, fazer a questão, é interessante relembrarmos uma situação. Então, a nossa base, vou botar aqui, nós temos a unidade. Aí nós aprendemos que nós temos a dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim vai. É tanto que o número 12 é 1 para dezena e 2 para unidade. O número 425, 4, 2, 5. 4 para centena, 2 para dezena e 5 para unidades. Então acho que aí não temos muito problema. O nosso problema é quando nós temos agora décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, quando você voltar antes da unidade, você tem um décimo. Se você tiver dois números antes da unidade, você tem um centésimo. 3 números milésimos, 4 números décimos de milésimo e 5 números centésimos de milésimos. Então põe na telinha, olha o que a Fundação ela tem o hábito de cobrar isso. Põe na tela. Ele quer saber o número 0,0202. Pode ser lido como? E aí nós temos o seguinte. 0,0202. Como é que eu vou ler esse número? Primeiro, você observa aí que ele está 4 casas após a vírgula. E aí eu vou dar a dica a vocês. Você tira a vírgula dele. Como é que eu tiro a vírgula? Correndo ela para a direita, só que cada vez que eu correr ela para a direita, eu coloco um zero embaixo. Então aqui eu tenho que voltar 1, 2, 3, 4 casas. É como se a partir da unidade, porque aqui a vírgula está na unidade, você tem que voltar 4 casas. Então eu vou voltar 1, 2, 3, 4. Então por isso que eu posso afirmar, garantir a vocês, que o número 0,0202, ele corresponde a 202 décimos de milésimos. Por quê? Depois da vírgula, nós temos 4 números. Tá certo? Agora, uma observação importante. Vem para cá. Só marcar a questão rapidinho. Põe na telinha. Vamos marcar a letra B. 202 décimos de milésimos. Só para vocês observarem. Se eu tenho o número 012, eu tenho dois números após a vírgula. Então eu tenho que voltar 2 casas. Vem comigo. Voltando 2 casas a partir da unidade, nós temos décimo, centésimo. Ok? Então 0,12. Aí você tem 12 sobre 100. Aí o que é que você diz? Que você tem 12 centésimos. Então, por exemplo, 0,453, 453, vou voltar 3 casas. Então, nós temos 453 milésimos. Então, essa é a relação que nós temos aí. 453 milésimos. Vocês que assistem Fórmula 1, ele fez 0,623 milésimos. Então, tá aí. Então, a grande dica é lembrar essa tabelinha, pega ela toda aí, é lembrar essa tabelinha. Então, unidade, voltando décimo, voltando centésimo, voltando milésimo, voltando décimo de milésimo, voltando centésimo de milésimo. Beleza? E a saideira, põe na telinha, a nossa sétima questão aí da ESAF. E olha que questão legal, deixa eu só apagar aqui o quadro rapidinho.
Qual a fração que dá origem à dízima 2,54646 em representação decimal? O que nós aprendemos? 2,54646. Vamos para cá. 2,54. Então, na verdade, você tem 2,54646, que é a mesma coisa que 2 mais 0,554646, melhor dizer assim. Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Transformar essa dízima periódica. Qual dízima periódica? A dízima 0,546464646. Então, vamos transformar essa danada aqui. Então, olha só. Aquela perguntinha básica. Qual é a perguntinha básica? Que é o termo que está se repetindo? Nesse caso, nós temos o termo 46. Então, 46 é o número que está se repetindo. Então, eu vou parar no primeiro 46. Então, o número formado será 546. Então, nós temos 546 menos a parte não periódica, ou seja, menos 5, que é um número que não está se repetindo. 546 menos 5. E se nós observamos, nós estamos prestando atenção, nós temos duas partes periódicas. E aí, dessa forma, nós temos 2 noves. Porque para cada algarismo que se repete, eu coloco um 9. Então, eu vou colocar 2 noves aí. E no final agora, eu vou colocar um zerinho. Por que um zerinho? Porque eu tenho uma parte não periódica. Então, nós temos 541 sobre 990. Então, está aí a nossa relação. 541 sobre 990. Só que calma, isso aí é a transformação da dízima. Nós temos que fazer o algo a mais. O que é? Vamos brincar de copiar e colar. Esse valor corresponde a 541 sobre 990. Vem para cá. Vamos substituir. Então, 2 mais 990 por 1 dá 990 vezes 2, 1980. Mais 990 por 990 vai dar 1, mais 541. Então teremos 1, 2, 5, 2. Então 2521 sobre 990. Então, se ele colocar aquela parte inteira, sem problema. Deixamos a parte inteira guardada, transformamos a dízima, não é isso? E feita a transformação da dízima, aí realizamos uma soma da parte inteira com a parte fracionária. Põe na telinha. E aí vamos marcar a nossa alternativa de letra A, 2521, dividido por 990. Só rapidinho, deixa eu só apagar aqui o quadro.
Pessoal, desafios, vem comigo. É o seguinte, ao longo de cada assunto, eu vou trazer uma ou duas ou algumas questões e desafios, né, além do dever de casa. Vocês devem estar estranhando porque no material da aula 1 não foi o dever de casa, porque como conjuntos numéricos eu dividi em duas aulas, aí agora eu vou colocar aquelas 3 questãozinhas de treinamentos, porque aí matamos o conteúdo de conjuntos numéricos. Então eu peguei algumas questões de desafios que algumas pessoas me perguntam, poxa Bruno, questão difícil e tal, que a gente tem que ver no nosso curso também. A gente começa da base, mas temos que ver questões um pouco aprofundadas, até pela questão de vermos a realidade da prova de concurso. Então põe na telinha uma questãozinha clássica e o pessoal me pergunta assim, tem fórmula para resolver essa questão? Não tem. Isso é treinamento. Porque algumas pessoas me perguntam se questões como essa de dar troco ou de cédulas, se são questões que envolvem análise combinatória, se envolve algum princípio de contagem, não é. São questões que você tem que pensar, é o chamado raciocínio matemático. Então ele diz assim, das 30 moedas que estão no caixa de uma padaria, sabe-se que todas têm apenas um dos 3 valores. Então nós temos moedas de 5 centavos, 10 centavos e 25 centavos. Se a quantidade de moedas de cada valor são iguais, então observe, nós temos 30 moedas que estão no caixa de uma padaria e que todas têm apenas um dos 3 valores. Então a quantidade de moedas de 5 centavos mais a quantidade de moedas de 10 centavos, mais a quantidade de moedas de 25 centavos, essa quantidade corresponde a 30. Se a quantidade de moedas de cada valor são iguais, de quantos modos poderá ser dado um troco de R$1 a um cliente usando exatamente 12 dessas moedas? Então você tem que combinar o seguinte, você tem que dar ao rapaz R$1 e esse R$1 ele tem que ser formado por 12 moedas. Olha que coisa legal. E aí, gente, não tem uma fórmula. Aí você pensa assim, que é até a mais fácil. Ó, Bruno, uma primeira opção que eu teria para isso é termos 8 moedas de 10 centavos mais 4 moedas de 5 centavos. E aí, se eu entregar a ele 8 de 10 e 4 de 5, eu estou entregando a ele R$1. E aí você deve estar se perguntando, professor, me desculpa, mas aonde você conseguiu o 8 e o 4? Aí é o que eu digo, você vai ter que ir criando as situações. Então, por exemplo, como é que moeda de 10 e de 5 eu consigo formar R$1 e tenho que ter 12 moedas? Aí eu tenho que sair construindo. Então eu posso ter uma de 10, o restante de 5, 2 de 10, o restante de 5, 3 de 10, o restante de 5, 4 de 10, o restante de 5. Então você, analisando mentalmente, você vai pensando nessas situações. Só que como você já treinou bastante, aí você começa a pensar rápido. Não, não pode ser uma de 10, 2 de 10 não pode, 3 de 10 não pode. Aí você chega, quando eu tenho 8 de 10, eu tenho 80 centavos. Para R$1, falta 20. Ou seja, eu tenho nesse caso aí, 8 de 10 mais 4 de 5 centavos, eu tenho R$1. E olha que coisa legal, no total eu tenho 12 moedas. Então, sinceramente falando, você tem que pensar as possibilidades. Agora, quanto mais você treina, mais você pensa, você ganha tempo. Só que eu posso utilizar moedas de 10, de 5 e de 25. Aí nós vamos fazer a seguinte pergunta. Com uma moeda de 25, eu consigo formar R$1 e essa quantidade seja formada por 12 moedas? Essa é a nossa perguntinha aí. Então, se eu tiver uma moeda de 25 e tivermos 7 moedas de 5 centavos, mais 4 moedas de 10, eu acho que dá certíssimo aí.
Por quê? 7 moedas de 5 centavos dá 35 centavos. 35 centavos com 25 dá 60. 4 moedas de 10 centavos dá 40. Então, somando aí, eu tenho R$1. E se pararmos para observarmos, nós temos uma moeda, 7 de outra e 4 de outra. Então, no total, nós temos 12 moedas. Então, com uma de 25, 7 de 5 e 4 de 10, nós conseguimos formar esse R$1. Então, você teria que sair pensando, poxa, uma de 25 com uma de 5, eu consigo formar? Não dá. Uma de 25, duas de 5, consigo formar? Não dá. Essa era a ideia. E aí a terceira opção é tendo duas moedas de 25. E nesse caso eu tenho 50 centavos. E aí eu teria 10 moedas de 5 centavos. Então, se vocês pararem para observar, a primeira e a terceira opção são até opções fáceis de encontrar. A primeira, 8 de 10 e 4 de 5. A segunda, 2 de 20, a terceira opção, 2 de 25 e 10 de 5. E eu acho que a opção mais difícil seria a segunda. Por quê? Porque nós temos que pensar nessa situação de 1 de 25, 7 de 5 e 4 de 10. Então eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Vocês colocassem aí as possibilidades de você ter R$1. Fizessem esse treinamento. Agora, a questão até ajudou você. A primeira e a terceira opção são opções fáceis de encontrar. E põe na telinha. Ele não colocou duas opções, que até são as duas mais fáceis. Aí, se você fosse chutar, você chutaria aonde? Em 3 opções. Que é o que você chutaria. E realmente são 3 opções, conforme vocês estão vendo aí. Aliás, conforme vocês estão vendo agora, aí na telinha de vocês. Então, por favor, dá aquela paradinha especial, porque nós temos aí as 3 opções de termos R$1 e a nossa quantidade de moedas será igual a 12. Põe na telinha. Questão 2, belíssima questão do TRT do Paraná. Deixa eu apagar aqui rapidinho. E uma questão, gente, que trabalhou um processo matemático bem interessante. Porque aí uma questão também de teste e erro. Por que uma questão de teste e erro, Bruno? 2 números inteiros positivos, x e y, têm cada um 5 algarismos distintos entre si. Considerando que x e y não têm algarismos comuns, e x é maior do que y, o menor valor ao que ele deseja, o menor valor que poderá ser obtido para a diferença x menos y é. Então vamos aqui. Eu tenho 2 observações importantes. Vou botar aqui embaixo. Eu sei que x é maior do que y. E x é um número de 5 algarismos. E y também. Outra observação importante. Além de ser um número de 5 algarismos cada um, eles apresentam algarismos diferentes. Então não tem um algarismo tanto em x e y, são algarismos diferentes. E nós sabemos que a nossa base numérica é uma base 10. Por que base 10? Porque nós temos 10 algarismos, de 0 a 9. Lembram disso? É verdade. Nós temos 10 algarismos. Só que ele deseja que a diferença seja a menor possível. E aí entra um pouco de conhecimento algébrico. Se a diferença é a menor possível, eu tenho que ter 2 números que cheguem o mais perto possível. Então a diferença é a menor possível.
Então eles têm que estar próximos, que quanto mais perto estiverem esse número, menor a diferença. Então, para esses números estarem pertos, a diferença desses de cá deve ser a menor possível. Lógico. Só que nós sabemos que eles são números diferentes, são algarismos diferentes. Então, obrigatoriamente, essa diferença de cá, a menor diferença possível que eles podem ter, será igual a 1. Porque lembre-se que esses dois algarismos aqui não podem ser iguais. Outra condição. Para os números estarem mais perto possíveis, eu faço o seguinte. Coloco os menores em cima e os maiores algarismos embaixo. Porque aqui vai ter 9, 8, 7, 6, por exemplo, aqui 0, 1, 2, 3. E aí vai estar perto os elementos. E por que um processo de teste e erro? Porque você vai ter que testar as possibilidades, levando em consideração essas duas regrinhas. A diferença entre aqui é igual a 1, que é a menor diferença possível. Em cima eu coloco os menores algarismos que eu possuo, e embaixo os maiores. Então vamos realizar agora o primeiro teste. E no primeiro teste nós temos o seguinte, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos escolher, aqui x, aqui y. Vamos escolher que aqui seja 1. Logo, aqui tem que ser 0. Porque a diferença entre eles é igual a 1. Então eu escolhi x igual a 1, então y ali embaixo vai começar com 0. Porque a diferença dos primeiros números será sempre, nesse caso, igual a 1. O que eu comentei com vocês? Aqui eu tenho que colocar os menores algarismos possíveis. Então eu não posso utilizar o 0, que eu já utilizei, nem o 1. Então o menor que eu tenho é o 2, o próximo menor é o 3, o outro menor é o 4 e o de cá menor é o 5. E aqui embaixo eu vou colocar os maiores possíveis. Então 9, 8, 7, 6. Então nesse caso aí, a diferença que eu vou encontrar é uma diferença considerável. 9, 2.469. Uma diferença considerável. Então, o meu primeiro teste não foi legal. Aí eu vou realizar o segundo teste. Em vez de escolher aqui 1, agora eu vou botar aqui 2. Aí eu vou para o segundo teste. Então, aqui 2, aqui 1. Que a diferença entre os primeiros números tem que ser igual a 1. Aí eu coloco em cima os menores possíveis. Então eu vou colocar o 0, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Embaixo os maiores possíveis. 9, 8, 7, 6. Então teremos 20.345. Olha, já estão chegando perto. 9. Olha, a diferença já baixou para 469. Ainda não está legal, mas já está reduzindo. Aí o que é que você faz? O terceiro teste. Só que agora nós trabalhamos aqui com 2 e 1, não é isso? 2 aqui, 1. Vamos para o terceiro teste. No terceiro teste, eu tenho 3 e 2. Aí eu vou colocar o menor que eu tenho é o 0, o menor que eu tenho é o 1, o 2 e o 3 eu já utilizei, então o menor aqui vai ser o 4 e aqui o 5. Embaixo, o maior algarismo que nós temos é o 9, aqui o 8, 7, 6. Então 30.000.
Opa, já chegou. Olha aí. Já chegamos em 269. Será que ainda reduz mais? Aí eu vou pedir a vocês para vocês montarem o quarto teste. Porque quando chegarmos no quinto teste, que vai ser esse daqui, aqui 5, aqui 4. Na verdade, o teste seria esse daqui, gente. Acho que aqui 6 e aqui 5. Que aí ficaria aqui 0, 1, 2, 3. Não, é isso mesmo. Aqui é 5, aqui é 4. Então eu comecei com 5, então embaixo 4. Aí o menor de cima seria o 0, o próximo menor o 1, o outro 2 e o outro 3. Aí o maior de baixo seria o 9, o 8, o 7 e o 6. Então teríamos 50.123 dividido por 49.876. Então 7. E a menor diferença que nós teremos entre eles será igual a 247. Então, por causa do tempo aí, eu pulei o quarto teste, que seria 4 e 3. E aí fui para o quinto teste, que seria 5 e 4. Mas aí eu gostaria que vocês fizessem o quarto e o sexto teste. Ou seja, aqui sendo 6 e aqui 5. Então a menor diferença entre eles seria igual a 247. Então ele cobrou aí um pouco de pensamento de álgebra. Para ser a menor diferença possível, eles têm que ser o mais perto possível. Então os menores têm que ficar em cima, os maiores embaixo, e a diferença das primeiras casas a menor possível. Põe na telinha. E aí nós vamos marcar a alternativa de letra D de dado, que corresponde a 247. Vem comigo. Qualquer dúvida que você tiver, manda e-mail para mim, que eu vou ter a maior disposição para ajudar vocês. Tranquilos? Então, meus amigos, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos pelo carinho e nos veremos na nossa terceira aula, iniciando um novo assunto.